Opa pessoal, desculpa pela demora aí de postar vídeo, realmente sinto muito aí pela demora. Só queria avisar pra vocês que é bastante provável que eu não poste mais nenhum vídeo até eu chegar aos 500 inscritos. É provável, mas eu vou preparar outros vídeos aqui só pra garantir. Além disso, eu vou fazer umas pré-produções pra quando chegar os 500 inscritos, eu vou deixar o vídeo pra vocês, se vocês quiserem comprar pra ter acesso às coisas mais rápido, beleza? Vai ser até de uma semana mais cedo que os outros, né? Depende muito. Mas eu vou me esforçar, assim, pra deixar, tá ligado? Porque realmente não vai ser o melhor, não vai ser uma quantidade absurda de dinheiro. Mas já vai ser o melhor, eu vou conseguir ajudar. Conseguir me ajudar, porque tá complicado aqui as coisas. Tá complicado, no mínimo. Mas é isso aí, galera. Espero que realmente goste do vídeo. Essa capa de vídeo quem fez também foi o Cocoshibo, mano. Vai lá no canal dele depois. Mas é isso aí, filho. Espero que goste do vídeo. Bora. Falou. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Ideia de uma pré-venda do Fortnite era muito tentadora, mas Alex desistiu depois de ver como o Minecraft estava crescendo em vendas, o que gerou muitos Gaming Points para ele. Embora ele ainda pudesse fazer a pré-encomenda dessa forma, Alex pensou que seria melhor para a imagem da Mojang ao redor do mundo se ele controlasse um pouco seu instinto de usar táticas predatórias como a EA fez em seu mundo anterior. Afinal, com jogos tão invasivos quanto os de Mojang, onde os jogadores praticamente tinham suas mentes arrancadas para outro mundo, o ideal era ter a melhor imagem pública possível. Então Alex passou mais alguns dias finalizando a configuração do Fortnite enquanto aproveitava seu tempo livre jogando videogame com Barry. Ei, Barry, pretendo lançar Fortnite hoje. Você jogaria comigo? Alex perguntou a Barry enquanto eles jogavam o It Takes Two no PlayStation 5. Sério? Claro que sim. Estou morrendo de vontade de jogar Fortnite há muito tempo, embora Minecraft também seja muito legal. Barry admitiu. Ele também tentou Minecraft, e ter sua pele como uma aparência orgânica em vez de metálica como realmente era muito estranho, sem falar em interagir como humanos que tinham a mesma altura que ele. Foi uma experiência um pouco estranha no começo, mas ele logo se acostumou. Ironicamente ou não, o primeiro grupo de amigos que Barry fez foi o grupo dos X-Men, que viu que seu nick era Bumblebee, e combinado com a roupa amarela que ele estava usando, eles fizeram Scott e Kurt se relacionarem. Lembra do carro de Alex? Barry obviamente fingiu que nunca tinha ouvido falar de um Nissan GT-R amarelo quando Scott e Kurt comentaram sobre ele, e que a cor de sua roupa com o apelido era apenas por causa da cor das abelhas, das quais ele gostava muito. Mas apesar de Minecraft ser bem interessante, Barry ainda não sentia que o jogo era feito para ele, tanto que ele ainda preferia jogar alguns dos jogos que Alex comprou para a GP Sobrenatural no PS5 do que jogar Minecraft a maior parte do dia. Só que Fortnite era diferente, Fortnite era muito mais interessante para ele. Como um robô que esteve em guerra por tanto tempo, Barry estava muito mais interessado nisso do que em quebrar blocos, e em Fortnite ele finalmente pôde realizar seu sonho de dirigir um carro. Ok, vou começar a lançar o jogo em alguns minutos. Quando terminar tudo, eu te chamo para jogarmos juntos. Alex disse sorrindo enquanto salvava o jogo que estavam jogando e voltava para sua cabana. A cabana já estava muito diferente do que era originalmente. Quando Alex chegou a este mundo, esta cabana era muito simples, feita apenas de madeira e com móveis muito simples feitos dos materiais mais baratos. Mas agora Alex a atualizou para ter móveis muito mais confortáveis. Para alguém que antes tinha que racionalizar gastar 10 GP para comer, agora ele não tinha escrúpulos em gastar 1000 GP para mobiliar toda a sua cabana com os móveis mais confortáveis e bonitos que pudesse encontrar na loja do sistema. Ainda havia móveis mais caros, mas Alex sentiu que eram um pouco exagerados, pois ele já estava bastante satisfeito com seu conforto atual.
No futuro, ele ainda pretendia melhorar ainda mais a cabana, adicionando uma piscina, uma sauna e tudo o que pudesse comprar com GP, mesmo que tudo custasse mais de 100 mil GP, pois a taxa de ganho de GP no futuro só aumentaria, então ele não estava com tanta pressa ultimamente. Olhando para o que havia planejado para o lançamento do Fortnite, Alex sorriu e decidiu disponibilizá-lo. Naquela época, havia aproximadamente 63 milhões de jogadores online no Minecraft. Não porque algo especial estivesse acontecendo, mas sim porque a maioria dos jogadores estava apenas no iPixel conversando com amigos e familiares distantes, tomando café e biscoitos. Isso se tornou parte da rotina da maioria das pessoas ao redor do mundo. Depois do trabalho, as pessoas entravam no Minecraft para poder conversar com pessoas do mundo todo, tanto para saber novidades de amigos, quanto para conhecer novas culturas de outros lugares. Por conta da tradução automática do Minecraft, que permitia uma troca cultural muito mais fácil. Até mesmo alguns negócios internacionais eram discutidos no Minecraft, pois assim as duas partes podiam se encontrar pessoalmente sem a necessidade de um intérprete, o que facilitava muito o trabalho dos gestores de grandes empresas. Mas, para a surpresa dos jogadores, uma mensagem apareceu flutuando na frente de mais de 60 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Fortnite está disponível. Reúna seus amigos e experimente o novo jogo da Mojang. Este jogo é gratuito. Ao ver a mensagem, o coração de vários jogadores disparou. Até mesmo alguns negócios que deveriam ser fechados em alguns minutos foram adiados porque nenhuma das partes estava pensando mais nisso. Todo mundo já tinha percebido quão mágico era o mundo do Minecraft, então saber que um novo mundo estava disponível deixou os jogadores do Minecraft ainda mais animados. Não apenas os jogadores de Minecraft, mas também pessoas que nunca tinham jogado Minecraft, quando viram a notícia de que Fortnite seria gratuito, decidiram ir ao site da Mojang e baixar o jogo para ver como era. Ao ver a quantidade de usuários online no site da Mojang clicando para baixar Fortnite, o sorriso de Alex ficou ainda maior. Usuários online no site. 80 milhões de jogadores em potencial só na primeira hora. Alex teve que se controlar para não rir loucamente ao ver isso. Mesmo sabendo que nem todos os jogadores lhe dariam dinheiro, já que a maioria só queria experimentar o jogo, isso não abalou o Alex nem um pouco, pois ele já conseguia imaginar o potencial de renda que isso geraria para ele. Vamos ver a transmissão ao vivo de alguém testando o Fortnite pela primeira vez. Quero ver como esses jogadores reagem ao passe de batalha e às skins da loja. Alex disse animadamente enquanto abria o Twitch. Espera aí, Tony gostou da transmissão ao vivo. Ao ver que Tony Stark estava fazendo uma transmissão ao vivo de Fortnite, Alex decidiu entrar e ver qual seria sua reação quando ele lançasse o jogo. Depois que Tony comemorou com Pepper sua vitória no torneio Fortnite, Tony começou a estudar a coroa e ouviu que ela estava realmente diminuindo muito a taxa de envenenamento por paládio em seu corpo, o que o surpreendeu muito. Apesar de aparentemente não ser uma cura definitiva, uma crise que Tony estava sentindo por sentir que iria morrer em pouco tempo acalmou um pouco, mudando até um pouco os pensamentos de Tony, que já queria se despedir desse mundo. Agora aproveitar o tempo que essa coroa conseguiu para ele se curar de forma bastante eficiente. Quando o Jarvis informou que o lançamento do Fortnite estava previsto para hoje, Tony decidiu que testaria por si mesmo. Como ele havia comprado um Minecraft para testar o beta do Fortnite anteriormente, Tony decidiu jogar Minecraft primeiro e até mesmo abrir uma transmissão ao vivo para ajudar a espalhar a notícia como uma pequena forma de agradecer. Mas apesar de ainda não ter entrado em Fortnite, a quantidade de espectadores na sala era imensa, principalmente para uma conta tão recente quanto a do Tony, que só fez uma única transmissão ao vivo na história. A quantidade de espectadores era de 1 milhão de pessoas em poucos minutos após Tony começar isso, a maioria curiosa sobre Tony Stark, e muitos curiosos para ver como ele reagiria ao Fortnite real, já que a reação que ele teve durante o beta foi bem engraçada para a maioria das pessoas.
Então, em poucos minutos, enquanto Tony estava conferindo um dos famosos cafés nas lojas de coffee, que ficavam espalhadas por toda a Epichel City, uma notificação de que Fortnite havia sido lançado apareceu na frente de Tony em uma tela dourada flutuante. Sem pensar duas vezes, ele clicou para poder entrar no jogo. Tony ficou surpreso ao ouvir uma animação de logout diferente. Enquanto antes ele apenas sentia sua visão escurecendo e ele iria sair. Agora uma luz branca veio do céu, como se o estivesse abduzindo, antes de seu corpo desmoronar. Assim como tristemente, quando o jogador morreu em Fortnite. Com sua visão mudando, ele se viu dentro de um ônibus, diferente do ônibus que os jogadores de Fortnite tinham que pegar, que era algo como uma aparência mais antiga. Este ônibus agora era muito mais confortável. Confuso com isso, Tony olhou pela janela e viu apenas estrelas passando em alta velocidade, como se o ônibus estivesse viajando de um universo para outro. Essa deveria ser a tela de carregamento do Fortnite? Tony perguntou a Chat, curioso sobre isso, já que da outra vez ele não tinha isso. Para ficar realmente confortável. Caramba, que vista linda da janela! Se eu não estivesse no trabalho agora, a viagem neste ônibus levou 1 minuto, o que foi bem rápido considerando que ele estava transferindo de um jogo tão grandioso quanto Minecraft para outro tão detalhado quanto Fortnite, o que provavelmente exigiria bastante processamento, algo que Tony achou bastante compreensível. Sentindo o conforto do ônibus, até mesmo um pouco de luxo, Tony tinha uma expressão muito confortável. Apesar de ainda estar um pouco mal-humorado com o jogo, pude ver que depois das recompensas que recebeu por vencer o campeonato alguns dias atrás, Tony já tinha um pouco mais de gratidão por Mojang, mesmo que Nox tivesse tocado nele e não tivesse pedido autorização para vestir sua armadura, mas pensando na coroa que recebeu, a coroa era mais valiosa, pois não poderia ser comprada por dinheiro em nenhum lugar do mundo. Então ele não estava se forçando a falar mal do jogo tanto quanto fez na primeira transmissão ao vivo. Mas assim que Tony via algo errado, ele não perdia a oportunidade de fazer algum comentário sarcástico ou algo assim, já que isso fazia parte de sua personalidade. A única diferença era que agora ele não estava ativamente procurando falhas no jogo. Lentamente, o ônibus começou a diminuir a velocidade, até parar com a porta aberta para uma sala escura. Confuso, Tony ficou um pouco assustado, mas sendo observado por milhões de pessoas, ele automaticamente deu um passo à frente, passando por um pequeno corredor escuro antes que sua visão mudasse para um apartamento muito confortável. Assim como o ônibus em que veio, este apartamento não era decadente, mas conseguiu transmitir uma sensação de luxo discreto ao usar bem o conceito de minimalismo. A primeira coisa que ele viu foi uma sala de estar, com um sofá grande para 4 pessoas, um carpete muito confortável no chão e móveis um pouco simples, mas que combinavam bem com o design minimalista que ela tinha. Este apartamento dificilmente poderia ser considerado a casa de uma pessoa rica, mas até Tony, que estava acostumado a viver em extremo luxo, achava que tal lugar era aconchegante. Que apartamento lindo! Eu poderia viver em um lugar como este? No meu país isso já seria considerado uma mansão de luxo. Se eu jogar Fortnite e tiver um apartamento assim, só vou dormir no jogo. Sem o conhecimento do público, a ideia de usar um apartamento virtual como lar não era tão absurda quanto teria sido alguns dias atrás. O principal fator para essa mudança foi que os gráficos do Fortnite eram muito realistas. Se a skin do Tony não fosse uma versão humana genérica do Steve do Minecraft, com olhos brilhantes e uma coroa dourada na cabeça, eles pensariam que este era um vídeo feito com uma câmera de filme. Então, ver algo tão realista assim fez com que as pessoas ignorassem que isso era apenas um monte de dados e pensassem em como seria confortável viver nesse lugar virtual. Ao explorar um pouco o local e não encontrar nenhuma instrução, ele ouviu que aquele apartamento tinha elevador. Parecia ser a única saída além da porta pela qual ele saiu do ônibus. Curioso, ele entrou no elevador e viu que ao alternar entre os botões para os outros andares, como estava acostumado, havia na verdade uma tela sensível ao toque onde ele podia selecionar para onde queria ir. Acho que isso é para selecionar qual lobby vou esperar. Isso vai ser algo como o Epichel? Tony perguntou com uma sobrancelha levantada.
Olhando as opções com curiosidade, Tony apenas olhou as imagens e selecionou uma que achou visualmente agradável. Para testar seu raciocínio, assim que saiu do elevador para o assento que havia escolhido, Tony ficou encantado com a vista. Ele havia selecionado uma imagem que lembrava um hotel indiano onde ele se hospedou no passado, um lugar que misturava muito bem a natureza com a modernidade da cidade, criando algo que lembrava os livros de contos de fadas. É claro que um hotel tão único quanto esse era extremamente caro e curiosamente discreto, sendo conhecido apenas pelas classes altas e abastadas. Ao sair do elevador, a visão de Tony era ainda melhor do que ele imaginava. Era como se ele tivesse ido para uma cidade medieval, algo que parecia uma atração de um parque da Disney. Um ruído de notificação surgiu, despertando Tony de seu estupor, seguido por uma janela holográfica aparecendo na frente dele. Desta vez a tela era um pouco familiar, pois o design dela lembrava Tony da tela que ele usou no Fortnite Beta, ou seja, esta era apenas uma versão melhorada e otimizada da tela do Fortnite que ele conhecia. Essa tela azul flutuante na frente dele mostrava sua lista de amigos, uma opção para ele adicionar outros amigos e também uma opção para ele poder controlar o jogo sem ter que andar de um lugar para outro, caso estivesse cansado ou fosse alguém muito ansioso. Enquanto quisesse, ele poderia controlar tudo ali através daquela tela azul, sem nem precisar sair do apartamento para jogar. Mas é claro, como alguém que veio pela experiência que aquilo lhe traria, Tony apenas ignorou essa tela e olhou ao redor curiosamente, querendo experimentar isso de verdade. Olhando ao redor, a experiência foi bem diferente do que ele teve ao andar no Ipixel. Embora o Ipixel fosse bem impressionante, o visual quadrado da cidade ainda fazia parecer que os jogadores estavam assistindo a um filme infantil ou algo assim com os gráficos do Minecraft, mas como os gráficos realistas do Fortnite já davam uma sensação bem diferente. Quando Tony estava jogando pela primeira vez, ele estava tão tenso com medo de outros jogadores matá-lo que nem teve muito tempo para observar a cidade e a qualidade das estruturas, principalmente quando estava no tutorial, já que Noxu incomodava o tempo todo e ele ficava tão irritado que não prestava muita atenção nas coisas. Mas agora que ele conseguia observar e conversar calmamente com os espectadores da transmissão ao vivo, Tony começou a perceber o quão diferente era estar ali naquele mundo tão realista. Era como se o pensamento de que era um jogo simplesmente desaparecesse de sua cabeça. Em seu cérebro era apenas considerado algo real. Quando ele olhou ao redor e viu uma grande quantidade de jogadores curiosos saindo dos elevadores de outros prédios, olhando ao redor assim como ele, tentando entender o que estava conectado. Felizmente, ver tantas pessoas tão próximas umas das outras com a mesma skin padrão do Fortnite ou do Minecraft o fez voltar à realidade e perceber que aquilo era apenas um jogo e que todos eram jogadores que estavam no lobby. Chegando mais perto, Tony conseguia ver os nomes acima das cabeças das pessoas, mesmo com diferenças de cores, assim como no Minecraft, mas como ele não sabia muito sobre Minecraft, ele não se preocupou com isso. Esses nomes de cabeça, diferentes de quando ele estava no torneio, provavelmente eram para que os jogadores pudessem reconhecer seus amigos quando se encontrassem nos lobbies, já que eles não usavam uma aparência real no jogo. Vendo a quantidade de coisas diferentes à sua frente, Tony não conseguiu evitar ficar animado, ignorou os jogadores e começou a explorar o local. O mais emocionante foi pensar que, teoricamente, este deveria ser apenas um jogo de tiro Battle Royale, mas Tony já havia descoberto tantas coisas novas que estava ansioso para saber o que descobriria em seguida. Tony começou a se familiarizar cada vez mais com o lugar, pois parecia muito com o hotel que ele havia visitado. Como o layout do lugar era tão intuitivo, ficou ainda mais fácil para ele entender. Enquanto a maioria dos jogadores olhava ao redor com admiração, Tony, que já estava um pouco acostumado a cenas como essa, apesar de admitir que esse mundo virtual às vezes era melhor do que o hotel que ele visitou na Índia, isso não o afetou tanto. E ele já tinha um olhar mais crítico enquanto olhava ao redor, principalmente procurando por detalhes diferentes que esses jogadores deixaram passar.
Ao ver alguns painéis informativos, Tony viu que um pouco mais à frente havia um local que parecia o local onde os parques de diversão normalmente tinham suas lojas, e decidiu se aproximar para ver o que havia ali. Embora Tony já tivesse muita experiência, o design criativo dessas lojas era realmente surpreendente. As lojas conseguiram dar ao jogador uma sensação muito futurística por causa de alguns hologramas, o que surpreendeu muito Tony, pois embora ele já pudesse usar hologramas para trabalhar em sua oficina, o uso disso ainda era muito limitado comercialmente. Mas ver como a Mojang tinha a liberdade de usá-lo nas lojas porque tudo era um jogo o deixou um pouco com inveja. Como o tema escolhido para esse lobby era mais próximo da natureza, os hologramas não tinham um visual muito futurista, mas projetavam murais, mesas ou até vídeos promocionais, usando apenas a aparência de plantas. O melhor uso que ele viu foi em uma cafeteria, que surpreendentemente ele conhecia, a iCoffee, onde ele havia tomado um café na iPixel. Mas diferente do iCoffee no iPixel, nesse lugar a aparência dele não era quadrada, pois os gráficos naquele jogo eram muito melhores. Pela grande janela desta loja, Tony podia ver uma grande árvore com casca branca, enquanto os galhos se estendiam até o teto, fazendo com que as folhas rosas desta árvore projetassem uma luz muito confortável para os olhos. Se essa loja começasse a vender franquias, Tony tinha certeza de que a Starbucks não teria chance de competir com isso, especialmente porque o preço dessa loja era tão barato. Como a iCoffee não estava vendendo comida e bebida de verdade, mas apenas a sensação do jogador bebendo, o preço era muito baixo por causa da falta de custo. Enquanto no Starbucks um tal latte custa pouco mais de $3, no iCoffee custa apenas $0, 3 por recarga por 30 minutos. Embora o jogador pudesse saborear um café delicioso, ele gastaria apenas o equivalente a 1/10 de um café real e não precisaria se preocupar em ganhar calorias, o que só trazia vantagens. Quando os outros jogadores notaram esse lindo iCoffee, eles não pensaram duas vezes e correram para ver as diferenças com o iCoffee que eles costumavam ir no iPixel, já que o iCoffee do Minecraft tinha biscoitos especiais que o jogador podia escolher o cacau pessoalmente para os cozinheiros fazerem. Eles imaginaram que talvez no Fortnite isso também tivesse alguma particularidade interessante. Vendo quão rápido a loja estava enchendo com os jogadores se aproximando, Tony simplesmente se afastou e começou a olhar ao redor novamente, pois embora a loja parecesse interessante, não era algo que atraísse tanto Tony, que nunca economizava dinheiro para experimentar a comida mais saborosa do mundo. Olhando ao redor, Tony viu as outras lojas. Algumas lojas vendiam camisas comuns por apenas alguns centavos, aparentemente que o jogador poderia colocar em sua skin. Outra coisa que também não atraiu muito Tony, mesmo com as estampas diferentes que não existiam em Minecraft. Ao lado da loja de roupas também havia uma loja de skins, assim como o Minecraft, o que surpreendeu Tony um pouco, pois ele se lembrou que essas skins eram acessórios bem distintos do Minecraft, pois ele nunca tinha visto ninguém focar tanto em skins diferentes quanto neste jogo. Ao ver alguns jogadores com nomes coloridos entrando na loja, Tony percebeu que eles estavam bem animados enquanto equipavam algumas skins diferentes. Droga, eu estava planejando cancelar meu Minecraft VIP para poder experimentar as novidades do Fortnite, mas como vou cancelar com esses novos modelos de skin legais? Um dos jogadores na loja tinha olhos brilhantes enquanto olhava para as capas dos manequins e, pelas expressões dos outros jogadores, parecia que eles compartilhavam o mesmo pensamento. A surpresa, tanto para eles quanto para os espectadores do chat de Tony, foi muito grande, pois eles perceberam que, embora Minecraft e Fortnite sejam jogos da Mojang, isso não significava que jogar um jogo beneficiaria o outro, já que isso não era comum. Mas agora eles perceberam que seu VIP do Minecraft também trazia os mesmos benefícios para o Fortnite, o que deixou esses jogadores muito felizes, sentindo que o dinheiro que gastaram no VIP havia se tornado ainda mais valioso, trazendo mais benefícios do que eles imaginavam inicialmente. Safado esperto, Tony resmungou ao notar a reação dos jogadores. Como um gênio, Tony viu claramente o que Notch estava fazendo.
Ao oferecer o mesmo benefício que os jogadores já tinham, só que em outro jogo, fez parecer que ele era muito generoso e valorizava muito o dinheiro deles, pois ele poderia simplesmente cobrar separadamente pelos dois jogos e os jogadores aceitariam isso normalmente. Pois, na verdade, embora isso limitasse a quantidade total de assinantes, melhorava a impressão que os jogadores tinham da empresa, o que tornava os jogadores ainda mais propensos a comprar VIPs dele, pois isso parecia ser muito valioso para poder ser usado em outros jogos. Embora Notch provavelmente tenha feito isso pensando que seria mais lucrativo a longo prazo, também foi muito bom para os jogadores, criando uma situação vantajosa para ambos. Acordos só são assinados quando ambos os lados estão satisfeitos com o que receberão. Aparentemente Notch entende muito bem essa natureza humana. Tony pensou enquanto soltava uma risadinha ao ver isso. Apesar dos preços serem tão baixos quanto $0,30 por um café, a ideia de que a iCoffee vendia centenas de milhares de cafés por dia sem nenhum custo faria os olhos de qualquer bom empresário brilharem, o que consolidou ainda mais o reconhecimento de Tony por Notch, pensando que seria interessante conhecê-lo pessoalmente no mundo real, apesar de quão difícil é entrar em contato com esse homem misterioso. Pensando no contraste da imagem pública que a Mojang tinha com outras empresas de jogos, tanto em termos da qualidade dos jogos estarem vários anos à frente, quanto na estratégia de monetização da empresa, onde os jogadores só precisavam pagar um terço do preço de um jogo normal para jogar Minecraft e teriam acesso total a ele, apenas com uma taxa mensal opcional de $8 para comprar um VIP que dava benefícios em mais de um jogo ao mesmo tempo. A diferença para Tony era gritante. Como Tony não jogava Minecraft há muito tempo, ele não tinha interesse nessa skin, muito menos no VIP, então ele apenas balançou a cabeça pensando nos jogadores daquela loja e foi embora enquanto olhava as outras lojas ao redor. As outras lojas também eram interessantes, com algumas lojas vendendo alguns estilos diferentes de mochilas ou até mesmo picaretas do que o padrão que ele usou no torneio, mas vendo que essas coisas tinham detalhes muito básicos, Tony finalmente ficou um pouco decepcionado com Fortnite, pois ele imaginou que colocar algumas mochilas e picaretas mais criativas atrairia mais jogadores para comprar. Pouco ele sabia sobre as skins reais. Seu interesse diminuiu um pouco quando ele viu essas lojas de coisas baratas e um pouco simples, então ele começou a andar um pouco mais rápido até que viu algo que atraiu bastante sua atenção. Com um design bem diferente das outras lojas, Tony se surpreendeu com o tamanho da loja que ficava no final da rua, mas o que mais o surpreendeu não foi o tamanho dela em comparação com as outras lojas, mas sim o que esta loja vendia. Desde que ele saiu do apartamento, Tony e os outros jogadores estavam apenas caminhando, já que as coisas não estavam tão longe. Mas olhando para a rua, Tony começou a considerar se havia coisas mais distantes, ou mesmo se era possível caminhar de um lobby para o outro, mas pensando em quão cansativo isso seria, ele apenas balançou a cabeça e descartou a ideia. Mas ao ver a oficina mecânica no final da rua, sentiu seu sangue bombear. Tony sempre foi um grande fã de carros, então todos os tipos de carros diferentes sempre chamaram sua atenção. Até que ele se aproximou da loja e ficou bastante decepcionado, pois aparentemente havia apenas um modelo de carro naquela loja, apenas com cores diferentes. Pensando em se virar para ir embora, Tony viu que já havia um jogador dentro da loja, mas ver o que o jogador estava fazendo com o carro deixou Tony ainda mais surpreso. Este jogador controlava uma tela azul flutuante, que a cada botão que ele apertava o carro imediatamente mudava de aparência. Aos poucos aquele carro que antes parecia tão genérico agora estava ganhando uma aparência bem única, com para-choques trocados, pintura personalizada e até alguns adesivos diferentes. A quantidade de coisas que podiam ser mudadas neste carro não era tão grande, aparentemente sendo apenas uma versão recente que a Mojang pode ter adicionado para testes, mas isso foi o suficiente para Tony ficar com os olhos brilhando e entrar na loja para também personalizar seu carro. Vendo quão interessante era esse modelo de vendas, Tony entrou na loja enquanto os espectadores em sua transmissão ao vivo comentavam: "Achei esses carros muito feios." Feio. Você não viu como ficou lindo o carro daquele outro jogador?
Acho que o visual simples assim é só para quem não tem dinheiro. Assim como comprar um Porsche, você pode gastar apenas $200.000 ou colocar todos os opcionais e gastar $400.000 no mesmo carro. Talvez esses carros do Fortnite também tenham uma maneira de atualizar para ele ficar bonito. Esse comentário fez com que vários jogadores concordassem, até que surgiu uma dúvida. Quanto custará esse carro? O básico deve custar em torno de $500, enquanto o mais caro pode custar $5,000. Quem sabe? Tenho carteira de motorista há mais de 4 anos e nunca consegui comprar um carro. Será que vou conseguir um carro no Fortnite? Tony também ficou curioso sobre o preço deste carro e perguntou a um atendente da loja, que aparentemente era um NPC com inteligência artificial mais básica. Quanto custa um carro como esse? O NPC, que tinha a aparência de um belo homem de 30 anos, vestido como uma impecável camisa branca, respondeu com um sorriso educado. Senhor Tones, nossos carros são vendidos a um preço de $20, enquanto a personalização do carro tem preços diferentes nas peças, as mais básicas sendo gratuitas e as mais caras podendo chegar a $1 cada. Claro, isso é puramente estético, as mudanças de potência do carro não podem ser compradas com dinheiro real. Uau, isso é tão barato! Com apenas $20 você pode ter um carro personalizado. Isso é demais. Então eu posso ensinar minha namorada a dirigir sem que ela destrua meu carro de verdade. 20 Você pode ter um carro personalizado. Isso é incrível. Então posso ensinar minha namorada a dirigir sem que ela destrua meu carro de verdade. Risos são mudanças cosméticas? Tony perguntou um pouco surpreso. E as mudanças de potência, como posso comprar isso? O atendente continuou sorrindo para Tony e respondeu enquanto apontava para um pôster feito por um holograma ao lado deles enquanto dizia: para obter as peças de energia do carro, você precisará jogar o próximo jogo desenvolvido pela Mojang. É claro, quando você compra este carro em nossa loja, ele pode ser usado tanto aqui quanto no novo jogo, e este carro também é considerado a compra do jogo, ou seja, quem tiver o carro no lançamento do jogo poderá dirigi-lo para o mundo do próximo jogo. No pôster havia uma imagem de um BMW M3 GTR prata com algumas linhas azuis equipado com muitas peças de personalização, deixando o carro ainda mais bonito do que era originalmente, e acima do BMW havia uma frase: Need for Speed. Em breve no Note. Desisti de usar VBQs como moeda do Fortnite, pois seria muito difícil para mim controlar o preço de cada coisa no jogo, tendo que ficar calculando dólares para VBQs e convertendo sem parar. Então a moeda do Fortnite será a moeda local de cada jogador, assim como no Minecraft. Alex estava vendo a reação de Tony e dos espectadores em sua transmissão ao vivo e ficou bastante satisfeito, afinal, era exatamente essa a reação que ele queria ver. Afinal, todos os jogadores imaginavam que entrariam em Fortnite apenas para jogar uma partida de Battle Royale, onde usariam armas de fogo para matar outros jogadores, o que apesar de parecer bem interessante para algo na tela do computador, também era algo bem assustador para pessoas tímidas. Apesar de se preocuparem com isso, já que o Minecraft os surpreendeu com tantas coisas novas e diferentes que eles poderiam fazer, essas pessoas também tinham um pouco de fé de que talvez a Mojang tivesse pensado nelas também e feito algo no jogo que fosse um pouco menos agressivo. Alguns jogadores até pensaram na cena de poder dirigir os diferentes carros e acharam que isso seria bem interessante. A maioria jogadores menores de 18 anos ao redor do mundo, que dificilmente teriam permissão para dirigir, pois era teoricamente ilegal, e mesmo que fosse permitido, como na América, ainda havia muitas restrições. Então o público interessado apenas em dirigir no Fortnite era menor do que o público interessado em atirar, afinal, era disso que o jogo se tratava. Então, quando surgiu a informação de que no Fortnite seria possível comprar um carro e personalizá-lo para poder usá-lo em um futuro jogo da Mojang, os fãs de carros do mundo todo começaram a prestar ainda mais atenção a esse jogo.
Alex gastou alguns milhões de GP para adicionar uma funcionalidade como essa. Claro, só adicionar a opção de dirigir e personalizar o carro não era tão caro, mas somando cada pequeno detalhe que Alex adicionou neste lobby, só ele sabia o quão caro era. Essa foi a principal razão pela qual ele demorou tanto para desenvolver Fortnite, mesmo com a ajuda do sistema, o que tornou o desenvolvimento do jogo muito mais fácil para ele. Com as vendas do Minecraft aumentando tanto, Alex decidiu gastar os GP que recebeu nele para começar a acelerar o mundo virtual que pretendia desenvolver, já que não tinha utilidade para aqueles pontos imediatamente. Seguindo a ideia que teve do filme que viu em seu mundo anterior chamado Jogador Núm, Alex também pretendia criar um mundo virtual completo, então ele precisava de muitas configurações de vários jogos diferentes adicionados naquela plataforma para que até mesmo os jogadores pudessem criar seus próprios jogos e suas salas personalizadas no futuro, assim como a versão que Alex jogou no mundo anterior, Wrchat. Embora o Wrchat não se compare ao RPO, mesmo com a tecnologia limitada ao ano de 2018, quando fez sucesso, o jogo conseguiu entregar uma experiência imersiva fantástica e, considerando a liberdade que os jogadores tinham para criar mundos, Alex pretendia lançá-lo para as pessoas deste mundo depois de um tempo também, é claro, alguns anos a partir de agora, pois era muito mais lucrativo ser o único desenvolvedor por enquanto. Mas vendo como os jogadores estavam reagindo, Alex sorriu feliz sabendo que a escolha que ele fez foi a certa, mesmo que os gastos para desenvolver Fortnite tivessem aumentado tanto, ainda valeria a pena. Especialmente quando ele olhou para as estatísticas do jogo e viu quantas pessoas já estavam gastando dinheiro nele naqueles poucos minutos de lançamento. Por enquanto, poder dirigir era exclusivo de Fortnite, já que a conexão de mundos estava desabilitada e o jogador precisava de um minuto desconectado do jogo para poder transferir sua consciência para outro jogo, que sequer tinha conexão automática com outro jogo, o que aumentava muito o gasto de GP de Alex para suportar a troca de informações dos dois servidores para que jogadores que têm VIP no Minecraft pudessem ter os mesmos benefícios em Fortnite. Claro, 100 jogadores pagando $800 por mês em VIP não gastaram tanto GP quanto geraram, mas ainda assim foi uma grande quantia de lucro que Alex perdeu ao longo do tempo, então ele tinha o objetivo de comprar o link dos jogos em um futuro próximo. Com isso, ele não só teria menos gastos com essa troca de informações, como também poderia criar opções como a de os jogadores cruzarem de uma partida para outra, substituindo a atual espera de pelo menos um minuto, por um simples portal que o jogador cruzaria instantaneamente, o que ele sabia que faria toda a diferença na opinião do público sobre os jogos. Assim, a imagem na mente de Alex onde um jogador vestido de chefe sairia de um jogo como Cooking Simulator onde aprenderia a cozinhar e administrar um restaurante virtual, iria sentar em um café para encontrar amigos, que estavam vestindo armaduras após lutar contra um poderoso boss em um RPG, fazendo assim com que jogadores de outros jogos se encontrassem, percebessem as particularidades uns dos outros e se interessassem pelos jogos que outros jogadores estavam jogando, gerando ainda mais renda para Alex. Claro que com o desenvolvimento tão avançado do mundo virtual, Alex sabe que isso pode gerar complicações para o mundo real, já que a mente das pessoas era algo muito delicado e que um simples pensamento de que era melhor viver no mundo virtual do que no mundo real seria o suficiente para extinguir a raça humana. É por isso que ele já estava desenvolvendo alguns planos para que os jogadores pudessem aproveitar o mundo virtual e também o mundo real, especialmente com algumas das opções mais caras que ele encontrou na loja do sistema. Plans so that players could enjoy the virtual world as well as the real world, especially with some of the more expensive options found in the system store. Vendo que Tony se distraiu enquanto comprava um carro e começava a personalizá-lo, Alex abriu outra aba e começou a procurar outra transmissão ao vivo que estava testando o Fortnite. Olhando para o gráfico de espectadores do Twitch nos diferentes jogos, Alex tinha um sorriso irônico no rosto. Enquanto o terceiro lugar teve apenas 100 mil espectadores, Minecraft ficou em segundo lugar com 15 milhões de espectadores, e Fortnite em primeiro lugar com impressionantes 50 milhões.
O número era pequeno comparado à quantidade de espectadores durante o torneio Fortnite que Alex realizou, mas isso era compreensível. Afinal, enquanto no torneio os jogadores só podiam assistir Fortnite, agora Alex havia liberado para que os jogadores também pudessem jogar. Então, em vez de assistir a transmissão ao vivo, a maioria das pessoas estava jogando. Mas olhando para a lista de streamers, Alex viu uma transmissão ao vivo conhecida entre os 50 streamers mais assistidos do Fortnite. Craveleira estava transmitindo para mais de 200 mil pessoas. Na miniatura na tela, Alex riu ao ver dois jogadores ao lado dele, um chamado Summers e outro chamado Barry, personalizando carros na concessionária NFS. Ignorando esses fanáticos por carros, Alex olhou para a lista de streamers novamente e viu que o top 1 streamer era Ned, o que não o surpreendeu muito, já que Ned era o top 1 streamer no Minecraft desde o lançamento do jogo. Seria estranho se alguém o ultrapassasse de repente. Dos 50 milhões de espectadores que atualmente assistem Fortnite, 20 milhões estavam na transmissão ao vivo de Ned, o que representou 40% do total do jogo, um número impressionante, quebrando todos os seus recordes de transmissão ao vivo. Na miniatura da transmissão ao vivo que Alex estava assistindo, Ned estava parado em frente a uma loja com um grande emblema dourado no centro. A aparência da loja era bastante nobre, de um branco majestoso com belos detalhes dourados, enquanto partículas mágicas amarelas cercavam o local, tornando a aparência ainda mais mágica. Ao abrir a transmissão ao vivo, Alex viu que além de Ned e Peter havia uma multidão de jogadores curiosos olhando para aquela loja. Curioso, Ned entrou na loja com Peter ao seu lado enquanto os outros jogadores o seguiam, olhando ao redor. "Bom dia, senhor, posso ajudá-lo?", disse educadamente uma mulher vestida com roupas nobres da Idade Média. Olhando para a mulher, Ned percebeu que ela era a NPC responsável por servir os jogadores naquela loja, e perguntou confuso: "O que essa loja vende?". Ao ouvir sua pergunta, os milhões de espectadores na transmissão ao vivo prestaram atenção, e os outros jogadores na loja também ficaram em silêncio. A mulher sorriu educadamente enquanto respondia. "Assim como um nome na frente da loja diz, esta é a Royal Store. Aqui vendemos apenas itens da melhor qualidade, sejam mochilas, planadores, roupas, skins e todos os tipos de coisas relacionadas ao Fortnite". Enquanto ela dava a explicação, a mulher começou a andar apontando para alguns lugares. Quando ela falou sobre as mochilas, os jogadores seguiram seu olhar e viram algumas mochilas brilhando em ouro, equipadas por alguns manequins brancos. Os jogadores ficaram chocados com quão legais essas mochilas eram, pois elas tinham aparências bem diferentes, como um dragão bebê que cuspiu fogo de vez em quando, ou um olho branco que encarava cada jogador que se aproximava, até mesmo um coração piscando em branco de vez em quando, que aparentemente brilhava mais forte quanto mais pessoas o jogador eliminava. Quando ela falou sobre o planador, os jogadores viram um disco dourado brilhante que girava sob os pés de um dos manequins, um skate mágico que aparentemente disparava fogo colorido das rodas enquanto descia do céu. Até mesmo um dragão oriental verde era possível comprar. Ao verem que podiam montar em um dragão enquanto desciam do ônibus, vários jogadores acharam que ficariam muito legais ao fazer isso e acharam que definitivamente deveriam fazer isso. Quando ela falou sobre os trajes, os jogadores viram algumas peças de roupa bem estilosas, algumas até ostentando efeitos visuais tecnológicos e mágicos que eles nunca tinham visto na vida real. E por fim, quando ela falou sobre skins, os jogadores ficaram chocados com as skins que poderiam obter, principalmente quando viram a skin que estava disponível no centro da loja, Herobrine. "O Herobrine é uma skin comprável?", perguntou um jogador um pouco sem fôlego, animado por poder usar a skin do seu personagem favorito do Minecraft. A mulher respondeu com um sorriso: "Sim, a skin de Herobrine é comprável. Todas as skins que aparecem aqui são compráveis. Claro, em 24 horas as skins que estão aqui desaparecerão, e outras skins novas chegarão. Mas é possível comprar essas skins de hoje para outro dia?", outro jogador perguntou preocupado. "Sim." A mulher respondeu com um sorriso profissional, o que deixou os jogadores um pouco mais relaxados, até que ela continuou:
Só não posso dizer quando isso vai aparecer de novo. Ao ouvir isso, os jogadores ficaram chocados e quase engasgados, sentindo que deveriam comprar a skin Herobrine hoje, pois não sabiam quando poderiam comprá-la novamente. Principalmente quando viram as coisas que vinha com a skin, sendo uma picareta de diamante encantada com a aparência da picareta do Minecraft. A mochila dessa skin era uma skin parecida com a do Ender Dragon Pain, mas com a cara de um Ghast, e a asa delta era uma Elytra. E por último, este é o nosso item principal, algo que você pode usar até para obter créditos Fortnite e ganhar skins grátis no jogo. Ela disse com um sorriso enquanto apontava para um broche dourado que parecia um escudo nobre com asas na lateral. Quando Alex a viu mostrando esse pin aos jogadores, um sorriso ainda maior apareceu em seu rosto, pois esse pin era a razão pela qual Fortnite era um dos jogos mais lucrativos em seu mundo anterior, o passe de batalha. Quanto dinheiro isso vai me render hoje? Alex pensou animadamente enquanto olhava as estatísticas do jogo. Ao ouvirem a quantidade de benefícios que comprar este passe de batalha por apenas $10 daria, os jogadores menos pacientes nem pensaram duas vezes antes de pagar. Principalmente quando souberam que jogando Fortnite com o passe de batalha era possível ganhar $15 em créditos para usar na loja Royale no futuro, até mesmo para comprar outros passes de batalha. Os jogadores acharam que seriam idiotas se não comprassem isso. Até mesmo os jogadores sem muito dinheiro ficaram surpresos ao descobrir que, só por jogar Fortnite com a versão gratuita do passe de batalha, eles poderiam ganhar $3 de crédito na Royale Store do nada. E era exatamente isso que Alex queria, já que era por isso que esse passe de batalha fazia tanto sucesso no seu mundo. Afinal, o jogador compraria o passe de batalha achando que era lucrativo e nunca mais precisaria gastar dinheiro com Fortnite, já que isso lhe renderia mais dinheiro. Mas quando uma skin legal aparecesse na loja, o jogador que comprou o passe de batalha provavelmente usaria o crédito que ganhou com o passe de batalha para comprar a skin. Então ele precisaria comprar o passe de batalha novamente, transformando assim o passe de batalha que na visão do jogador era algo de uso único, em algo que ele teria que gastar dinheiro para comprar a cada temporada. Ver a reação positiva dos jogadores e espectadores no chat de Ned fez Alex sorrir muito feliz. É possível obter skins de graça. Uau, Fortnite é um jogo tão revolucionário e já é gratuito. Agora você pode até ganhar créditos para usar na Royale Store sem gastar nada no jogo. A Mojang é a melhor desenvolvedora de jogos que já vi. Gente, vou comprar a skin do Herobrine assim que chegar em casa. Eu quero isso também. Gostei daquela roupa que parece um arcade de filme de ficção científica, vou comprar essa. Há tantas coisas legais. Tenho que convencer minha mãe a me deixar jogar Fortnite. A reação dos jogadores foi extremamente positiva, e Alex pôde ver isso ao vivo enquanto observava os números do Fortnite aumentando. Fortnite total ganho $13.00000. Jogadores online, 230 milhões pico de jogadores simultâneos. 230 milhões, 13 milhões de dólares foram ganhos em menos de uma hora desde o lançamento do jogo. Ver esse número aumentar tão rápido foi extremamente emocionante para Alex. Considerando que Minecraft havia vendido apenas 100 milhões de cópias e que Fortnite já tinha uma base de jogadores de 230 milhões, isso foi algo que surpreendeu bastante Alex. Ele imaginou que o Fortnite levaria pelo menos 24 horas para atingir 200 milhões de jogadores, já que isso seria o dobro do total de jogadores do maior jogo que ele tinha, mas logo entendeu por quê. Apesar do jogo já ter 230 milhões de jogadores online, a maioria dessas pessoas não joga com a intenção de gastar dinheiro e veio experimentá-lo simplesmente porque é gratuito. Talvez se o Minecraft fosse gratuito, essas pessoas também o teriam jogado. Isso é compreensível, afinal, embora $20 em Minecraft possam não parecer muito dinheiro, para países mais pobres esse valor representa pelo menos 10% do salário mínimo de uma pessoa. Então quando alguém vai comprar um jogo ou gastar dinheiro em um jogo, essa pessoa deve considerar muito antes de realmente gastar.
Mas com Fortnite é diferente. A pessoa pode jogar o jogo de graça. E se ela realmente gostar, então sim, ela pode considerar gastar dinheiro nele no futuro. Alex logo entendeu essa linha de pensamento. Talvez também seja uma boa ideia fazer uma versão demo do Minecraft. Gosta? Então sim, ele pode considerar gastar dinheiro com isso no futuro. Alex logo entendeu essa linha de pensamento. Talvez também seja uma boa ideia fazer uma versão demo do Minecraft, considerando que essa ideia era muito boa. Alex anotou para não esquecê-la mais tarde e voltou a assistir a transmissão ao vivo. Ned obviamente comprou um passe de batalha e também o deu de presente para Peter, já que ele estava ganhando muito dinheiro na transmissão ao vivo. Gastar $20 era quase nada para ele. Ao ver a lista de benefícios que o passe de batalha dava ao jogador, incluindo 10 skins muito legais, além de skins para armas, planadores, mochilas e muitas outras coisas, Ned sentiu que seu dinheiro foi gasto com sabedoria, e os espectadores também pensaram a mesma coisa, vendo quanto benefício isso dava. Ao olhar para a pele de Herobrine, Ned não pensou duas vezes e também a comprou antes de ir até o espelho e se olhar, vendo quão legais eram aqueles olhos brancos. Essa versão do Herobrine era como a versão do Notch, um modelo realista, mas com as características marcantes daquelas skins, já que o Herobrine tinha olhos brilhantes, mas com as roupas do Steve, o Notch tinha uma roupa diferente com cabelos longos. Se fossem pessoas comuns que vissem, elas pensariam que eram pessoas comuns, mas os jogadores de Minecraft já tinham a aparência de Notch e Herobrine gravada em suas mentes. Assim como a grande maioria dos jogadores de Fortnite que entraram no jogo para vivenciar as batalhas e se distraíram com as lojas interessantes que estavam espalhadas pelo jogo, todos seus amigos também estavam na mesma situação. Felizmente, eles estavam jogando um ao lado do outro na vida real. Então, quando Sif viu que precisava dos nomes de usuário dos outros para que eles pudessem se adicionar ao jogo, ela saiu do jogo e acordou os outros Asgardianos. Então ela adicionou todos e eles se encontraram no mesmo saguão. Embora o coffee fosse muito interessante para os humanos, os Asgardianos não achavam que o café fosse tão interessante, mas havia outro lugar que atraía muita atenção para eles. Pub ao lado da placa de identificação do pub havia o desenho de uma grande caneca de cerveja, o que fez os Asgardianos esquecerem seu propósito ali e se perderem enquanto experimentavam muitas bebidas diferentes de vários lugares em Midgard que nunca tinham experimentado. Felizmente, o cartão de crédito que eles usaram para assistir ao torneio da outra vez ainda estava registrado, então eles não se preocuparam com isso e beberam sem pensar em mais nada, já que até hoje não tinham noção de dinheiro de Midgard. Para esse grupo de 5 Asgardianos, contanto que a pessoa dissesse que aceitava o cartão de crédito, era a mesma coisa que dizer que era grátis, o que era uma ótima notícia. Ao contrário de Kurt e Scott, que eram fascinados pela concessionária NFS, Jean, Kitty e Anna estavam apenas levemente interessadas nela, mas logo foram atraídas pelas roupas da loja de roupas e da Royal Story. Ei, Anna, gostei do seu estilo. Kitty disse animadamente enquanto olhava para Anna à sua frente. Assim como era possível comprar peças de roupa separadas, também era possível comprar penteados diferentes. Então assim que as meninas entravam no jogo elas logo mudavam o penteado para algo que se parecesse com elas, mas com algumas diferenças. Peças de roupa, também era possível comprar diferentes penteados, então assim que as meninas entravam no jogo elas logo mudavam o penteado para algo que se parecesse com elas, mas com algumas diferenças. Jean manteve a cor do cabelo ruivo, mas deixou bem curto, algo que ela sempre quis fazer na vida real, mas nunca teve coragem. Kitty foi ainda mais radical e raspou a lateral da cabeça, deixando apenas a parte de cima longa, o que lhe deu um visual bem moderno, e como ela era pequena, isso a deixou com um visual bem único, com essa diferença. Enquanto Anna mudou todo o cabelo para uma cor branca, deixando-o longo até a altura da bunda. Ei, essa cor de cabelo me lembra alguém, Jean disse brincando, enquanto olhava para Anna que estava tentando imaginar como ela ficaria com os olhos vermelhos. Ao ouvir o comentário de Jean, ela ficou envergonhada e rapidamente mudou a cor dos olhos para castanhos novamente, sentindo que apenas cabelos brancos eram suficientes para ela.
Você pediu para ele jogar Fortnite? Perguntou Kitty, também sabendo de quem Jean estava se lembrando quando viu o cabelo branco de Ana. Ana ficou ainda mais tímida e balançou a cabeça enquanto respondia. Fiquei envergonhada, sério. Mas vocês falam todo dia. Kitty ficou chocada com isso. Até Jean ficou com uma expressão de surpresa. Ana ficou ainda mais tímida. Uma vez eu pedi para ele jogar Minecraft, mas ele disse que estava ocupado construindo algo, então fiquei meio envergonhada de perguntar de novo. Jean balançou a cabeça e disse. Ele também tem uma capa de dragão em Der. Você sabe que ele provavelmente vai estar em Fortnite, se você chamá-lo agora ele provavelmente vai aceitar. Ao ouvir isso, Ana sentiu que fazia sentido e assentiu, reunindo coragem. Kitty e Jean deram-lhe tempo suficiente para criar coragem e fazer isso enquanto continuavam com as compras. Até que Ana finalmente conseguiu deixar a pele linda do jeito que ela queria, mesmo tendo gasto alguns dólares para ficar assim, ela sentiu que valeu a pena. Vou ligar para ele. Ela disse com uma voz confiante. O que mais a motivou foi que aqui em Fortnite ela podia tocá-lo sem que ele se cansasse tanto de usar sua magia, e diferente do Minecraft onde os personagens eram quadrados e pareciam saídos de um desenho animado, em Fortnite eles eram muito mais realistas, o que a fazia querer chamá-lo ainda mais. Em Fortnite ela podia tocá-lo sem que ele se cansasse tanto de usar sua magia, e diferente do Minecraft onde os personagens eram quadrados e pareciam ter saído de um desenho animado, em Fortnite eles eram muito mais realistas, o que a fazia querer chamá-lo ainda mais. Depois de se decidir, ela saiu do Fortnite e enviou uma mensagem para o celular de Alex. Você quer jogar Fortnite comigo? Ana, ao ver a mensagem enviada, Ana ficou bastante ansiosa pela resposta. Depois de 3 minutos ele ainda não havia respondido, o que a deixou um pouco decepcionada, pensando que ele já estava brincando e talvez nem fosse ver a mensagem dela. Quando ela estava quase pronta para voltar ao jogo, ela ouviu a notificação do celular. Olhando rapidamente para a tela, ela viu a resposta dele. Eu adoraria jogar com você. Qual é seu nick? Ao ver sua resposta, Ana abriu um grande sorriso e rapidamente respondeu a mensagem com seu nick para que eles se encontrassem. Ao ver a mensagem de Ana, Alex ficou animado para jogar com ela também, mas sabia que não poderia usar a conta Notes, então decidiu criar uma nova persona. A quantidade de espectadores interessados em aprender sobre Fortnite só aumentava. Se não fosse pelo sistema ajudar a suportar a quantidade de pessoas se conectando ao servidor do Twitch para que as transmissões ao vivo não fossem desconectadas, o servidor nunca daria conta do recado. Mas enquanto a maioria das transmissões ao vivo se concentrava em novos recursos, como skins de jogos, havia uma transmissão ao vivo que tinha uma tela diferente. Era um jogador com a skin padrão, mas usando alguns acessórios que nenhum outro jogador tinha, ou melhor, apenas um outro jogador tinha. Este streamer não estava muito interessado em ver que roupas novas poderia comprar e estava mais focado em reviver a sensação do Battle Royale. Para entrar na fila do Battle Royale, o jogador tinha que ir até um terminal de ônibus na cidade ou usar o menu transparente para transportá-lo diretamente para um dos ônibus. Sentado dentro do ônibus, havia um jogador com uma coroa dourada e olhos brilhantes, assim como Tony Stark. Esse jogador era Stag Dragon, o streamer que vendeu o convite para que Tony pudesse jogar. Agora ele estava olhando ao redor enquanto falava no chat da transmissão ao vivo. Imaginei que haveria mais pessoas aqui, Stag comentou enquanto olhava ao redor. Já que o jogo é focado nessa batalha, imaginei que as pessoas estariam mais interessadas em jogar o modo de batalha. Parece que há muitos jogadores, mas a maioria deles encontrou algo interessante ao longo do caminho e decidiu parar e ver. Aparentemente, as únicas pessoas que conseguiram chegar ao ônibus foram os jogadores que não estavam curiosos para ver as outras notícias e usaram um menu para se teletransportar para lá. Stag assentiu com a cabeça diante do comentário, pois essa também era a teoria em que ele acreditava. Depois de 2 minutos ele estava no ônibus, os últimos jogadores entraram. Era um casal, um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos acompanhado de uma garota de cabelos brancos e olhos castanhos.
Apesar da diferença na cor dos olhos, a proximidade que eles eram além do cabelo combinando deixava claro para os outros que eles eram um casal. Rogue era o apelido da menina e A era o apelido do menino. Ao ver aquele nick de um dígito, os espectadores ficaram chocados, pois sabiam que eram apenas 33, mesmo se os números fossem considerados. O que eles não sabiam é que isso não era possível, pois Alex não permitia outros jogadores com apelidos com menos de 3 dígitos, mas ele não deixou isso claro, ele apenas colocou uma mensagem dizendo que esses apelidos já haviam sido escolhidos, então os jogadores apenas pensaram que não conheciam os outros jogadores com apelidos de um dígito. Olha, aquela menina está toda feliz porque aquele menino está segurando a mão dela, que ciúmes. Eu também queria uma namorada. Minha namorada me daria um soco se eu segurasse a mão dela em público. Por quê? Porque ela não sabe que na minha cabeça eu sou o namorado dela. RS Star viu os comentários dos jogadores na transmissão ao vivo e teve que se controlar para não rir. A reação dessas pessoas foi muito engraçada, por isso ele gostou de fazer a transmissão ao vivo, já que mesmo sendo um jogador solitário, ele teria companhia de pessoas do chat. Mas ao ver a capa do dragão Ender nas costas do casal, ele sabia que eram jogadores veteranos, então ele ficou ainda mais sério e animado para jogar, já que poderia competir com essas pessoas experientes. Svoosh, suspira. O barulho da turbina do ônibus começou, fazendo com que os jogadores sentados ali ficassem animados e olhassem para fora. Apesar de estarem em saguões diferentes, ao entrar na rodoviária os jogadores seriam automaticamente classificados para encontrar jogo limpo. Então, em apenas 5 segundos, com uma força G muito poderosa, os jogadores se colaram no banco e começaram a voar sobre a ilha onde iriam lutar. Alguns jogadores sorriam animadamente, outros estavam um pouco assustados, mas apenas uma pessoa naquele ônibus tinha uma expressão diferente. O jogador estava olhando para os outros jogadores com curiosidade, pois queria ver se eles notaram que também havia bot no ônibus. Aparentemente ele fez um bom trabalho, pois aparentemente ninguém suspeitou que 70% dos jogadores naquele ônibus eram bots que ele criou, afinal, ele queria que até mesmo um jogador ruim conseguisse eliminar alguém antes de encontrar outro jogador e morrer, então o número real de jogadores aqui era apenas 30. Olhando para o sorridente Rogue segurando sua mão, apenas olhou ao redor, sorrindo e desativou seus poderes ADM, então ele era apenas um jogador comum, que estava experimentando o jogo pela primeira vez. Claro, ele poderia ativar os poderes do ADM a qualquer momento se precisasse, mas dessa forma ele se sentia mais normal ao jogar. Obviamente a Alex e Rogue e Ana, que se conheceram há alguns minutos e foram conversar na rodoviária. Ana ficou um pouco tímida ao ver Alex, principalmente por causa da cor do seu cabelo, que ela logo se arrependeu de ter deixado branco quando percebeu quão constrangedor era usá-lo na frente de Alex, até que ele finalmente pegou sua mão e lhe deu um abraço bem apertado. Imaginando esse momento por tanto tempo, Ana congelou ao sentir a mão forte de Alex apertando sua cintura, mas logo ficou feliz e retribuiu o abraço, deixando o nervosismo de lado. Agora que estavam no ônibus voador, Alex olhou para Ana ao lado dele e perguntou: "Onde você quer pular?" Ana ficou confusa e olhou ao redor, chocada ao ver que eles já estavam voando sobre a ilha e ela nem tinha percebido, então ela pensou um pouco e marcou uma pequena montanha com 3 casas. "Poderia ser ali?" Ela perguntou um pouco insegura. Alex apenas sorriu e assentiu. "Ok, vamos lá." Stag estava animado, ele tinha acabado de pular do ônibus e já tinha matado 2 jogadores sozinho. Ele tinha sido pareado com outro jogador, mas o jogador não pulou ao mesmo tempo que ele e eles não pousaram muito próximos. Ao ver isso, ele pensou que morreria muito rápido, mas quem imaginara que ele sozinho poderia matar um dublê? E o que o surpreendeu ainda mais foi que quando ele matou esses 2 outros jogadores, sua audiência na transmissão ao vivo começou a aumentar. Tanto por sua aparência única, devido aos prêmios que recebeu no torneio, quanto porque alguns espectadores enviaram o link desta transmissão ao vivo para amigos depois que Stag matou os 2 jogadores. Animado ao ver os números aumentando, Stag jogou a cautela para o alto e começou a correr como um louco.
como se atendesse aos seus pedidos. A cada poucos minutos ele encontrava uma dupla e conseguia eliminar os jogadores com jogadas cada vez mais bonitas. Sozinho ele já havia matado 8 pessoas, o que ele nem imaginava que seria possível. Uau, é por isso que ele ganhou o torneio. Droga, espero conseguir jogar tão bem quando jogar Fortnite. Vou chamar meus amigos para ver. Você parece um profissional jogando, Stag. Looking like a pro playing, Stag. Esses comentários só serviram para deixar Stag ainda mais animado, achando que ele era imbatível e que poderia matar todos os jogadores que aparecessem na sua frente até se tornar o campeão daquele jogo. A cada eliminação que fazia, Stag sentia cada vez menos necessidade de construir, então ele simplesmente ignorava enquanto corria em direção ao seu parceiro. Estrondo. De repente, quando Stag estava perto de onde seu parceiro estava marcado no mapa, ele viu que sua barra de vida estava vazia. Ele morreu. Stag ficou surpreso, mas a confiança que ganhou no caminho até aqui o fez pensar que não era grande coisa. Sabendo que o inimigo tentaria roubar os itens do seu parceiro morto, Stag correu na direção dele com sua arma em mãos, pronto para matar o jogador, assim como fez antes. Chegando ao último ponto de parada de seu parceiro, Stag viu o casal que chamou sua atenção no ônibus. iRog. Ao ouvir o barulho de Stag, olhou para ele e em uma fração de segundos trocou a arma que estava em sua mão e pegou o projeto mágico, usando madeira para construir uma parede para proteger tanto ele quanto Rogue, que estava pegando os itens no chão sem perceber nada. Stag ficou surpreso, pois foi o primeiro jogador que ele viu usando o prédio tão bem, e quando viu a velocidade com que construiu um prédio de 2 andares, Stag congelou. Quando ele conseguiu pegar o Magic Blueprint de seu inventário, já estava segurando uma sniper e apontando para ele. Estrondo. Stag ouviu o mesmo barulho que matou seu parceiro antes de sentir seu corpo enfraquecer e desaparecer, deixando apenas seu fantasma em seu lugar. Veado. O que foi isso? Cuidado, acho que estou ouvindo passos naquela direção. Alex disse enquanto apontava uma arma para o lado direito. Cuidado, acho que estou ouvindo passos naquela direção. Alex disse enquanto apontava uma arma para o lado direito. Direção. Alex disse enquanto apontava uma arma para o lado direito. Naquele momento ele e Ana estavam em cima de uma construção que ele fez, só estavam eles e mais 2 pares. A contagem de mortes de Alex foi de 15 pessoas, enquanto a de Ana foi de 10, totalizando 25 mortes para a dupla. Mas enquanto entre as mortes de Ana, 8 eram bots e apenas 2 jogadores eram reais, nas de Alex apenas 4 eram bots e 11 jogadores eram reais, pois ele conseguia reconhecer os bots sem muita dificuldade e deixava isso para Ana, pois ela se sentiria bem matando-os. Antes mesmo de Ana responder ao que ele disse, Alex viu uma cabeça aparecer no topo de um prédio abaixo deles e, sem pensar 2 vezes, puxou o gatilho antes de ajustar a mira do seu sniper. O barulho do tiro era muito alto. Alex estava usando uma sniper pesada, onde o tiro era muito potente, mas ele tinha que calcular a queda do tiro e a mudança que o vento poderia trazer a ele, além da distância. Esse tipo de coisa para jogadores comuns era bem complicado, enquanto para soldados profissionais era algo mais comum, mas ainda demorava alguns segundos para calcular e ajustar a mira da arma, mas na mão de Alex era automático, como se ele nem precisasse considerar isso. O jogador que estava olhando para a torre, ao ouvir o tiro, tentou se esconder, mas já era tarde. Sua cabeça foi atingida em cheio, fazendo-se ajoelhar e esperar a ajuda do companheiro. Um tiro, uma eliminação. Essa era a vantagem dessa arma, desde que o tiro atingisse a cabeça, mesmo de longe o jogador atingido morreria, e com a habilidade de Airshot que Alex havia comprado alguns dias atrás, essa arma era usada ao extremo. Todos os tiros de Alex com isso acertavam na cabeça, enquanto apenas os tiros de metralhadora que acertavam no peito de vez em quando. Se houvesse um desenvolvedor de jogos olhando as estatísticas de Alex, ele definitivamente seria banido imediatamente, já que sua precisão de tiro estava em 100%.
Alex estava vendo no canto da tela que havia 6 pessoas assistindo ele jogar no modo espectador, o que ele não se importou muito e continuou procurando o parceiro do jogador que ele tinha acabado de derrubar, apesar da habilidade em pistoleiro garantir que ele acertasse todos os golpes possíveis. Isso não melhorou sua visão, então ele teve que ficar muito atento para lidar com os oponentes. Enquanto Alex estava concentrado assim, Stag Dragon estava observando-a no modo espectador. Ele ficou chocado, e seus espectadores ao vivo ficaram da mesma forma. Achando que ele estava tocando muito bem, quando Stag comparou como ele estava tocando com o jeito que a estava tocando, ele notou a diferença entre eles. Felizmente ele não estava no torneio, Stag pensou enquanto segurava a coroa com ternura. Essa coroa que ele ganhou no torneio tem os mesmos efeitos que a coroa que Tony ganhou, e pensando em sua madrinha que estava hospitalizada com câncer e foi curada por causa da aura dita, e no acordo que ele fez com o governo depois que eles receberam a notícia de sua coroa pelo hospital para que ele ajudasse a curar alguns pacientes especiais em casos graves em troca de muito dinheiro, Stag sentiu que sua vida havia mudado. De um jovem comum que tinha que se preocupar com as contas que tinha em casa, a um streamer famoso que tinha até a proteção do governo e era tratado como alguém importante para o estado. Preciso treinar mais. Stag ficou sério enquanto pensava nisso, sabendo das possibilidades que Fortnite trazia para sua vida e das oportunidades futuras que ele poderia receber. Stag sabia que tinha que treinar muito para receber mais disso ele podia receber. Stag sabia que tinha que treinar muito para receber mais. E assim surgiu o primeiro streamer focado em Fortnite competitivo, e Alex, ocupado disso, não tinha ideia do que tinha acontecido e finalmente matou o penúltimo jogador enquanto Ana ao lado dele matou o último, fazendo com que a tela Vitória Royale aparecesse novamente. Ana tinha um sorriso enorme no rosto, enquanto Alex tinha apenas um sorriso calmo enquanto olhava para a animação de luz dourada vindo do céu e colocava uma pulseira dourada em seu braço. Assim como a coroa, esta pulseira também tinha um número 1 e podia ser levada para o mundo real, e o número aumentava com a vitória de cada jogador no modo de jogo normal. Já aqueles que vencessem no modo ranqueado receberiam um anel dourado, com a mesma função, mas que só aumentaria o contador de vitórias ranqueadas e a coroa que só aumentaria em vitórias em torneios. Mas entre os 3 acessórios dourados, apenas a coroa tinha a função de aura de cura, enquanto a pulseira e o anel tinham apenas uma aura dourada estética. Alex e Ana se divertiram muito, especialmente Ana, que ficou muito feliz por conseguir matar mais jogadores do que imaginava, o que aumentou muito sua autoestima. Na verdade, a maioria dos jogadores que ela matou eram bots, enquanto apenas uma pequena quantidade eram jogadores reais, mas Alex não contou isso a ela, pois era exatamente por isso que ele colocava bots nos jogos. Obviamente os outros jogos não teriam tantos bots. Alex fez uma relação de acordo com o nível da conta do jogador para a quantidade de bots. Quanto maior o nível da conta, menos bots haveria. Mas em jogos normais ainda haveria alguns bots mesmo com jogadores de alto nível, enquanto apenas em jogos ranqueados não haveria bots, sendo apenas 100 jogadores reais. Eles jogaram 3 partidas e venceram 2 delas, perdendo apenas uma para uma dupla de jogadores que pareciam bastante profissionais, o que levantou a sobrancelha de Alex, visto que até esse tipo de pessoa já estava começando a jogar Fortnite. Apesar de Alex ter a habilidade do pistoleiro e ser muito melhor em construção, na situação em que eles morreram a dupla adversária estava muito preparada e Alex teve o azar de outra dupla também aparecer e ele teve que lidar com 4 jogadores ao mesmo tempo, o que levou ele e Ana a morrerem, mas não foi algo que os deixou tristes ou bravos, pois eles estavam jogando por diversão. Depois de jogar essas 3 partidas com Ana, Alex foi jogar com Barry, pois ele já havia prometido que jogaria com ele. Então eles jogaram mais 2 partidas juntos antes de Alex parar de jogar e voltar para a tela de status do jogo. Vendo quanto dinheiro Fortnite estava rendendo, Alex ficou chocado. Embora imaginasse que a quantia seria grande, ele não imaginou que seria tão alta. O sucesso do Fortnite estava alcançando níveis que ninguém imaginava serem possíveis.
Apesar do Minecraft ser muito popular, a quantidade de jogadores jogando era de apenas 100 milhões, o que, embora pareça pequeno comparado à quantidade total de pessoas no mundo, ainda era uma quantidade grande em relação a outros jogos, que eram os jogos de maior sucesso no mundo. Não tinham mais do que 1 milhão de pessoas jogando semanalmente. Mas, comparado ao sucesso do Fortnite, o Minecraft estava muito atrás, pois entre experimentar e testar um jogo de $20 ou um jogo gratuito, era óbvio qual das pessoas escolheria. Enquanto as vendas do Minecraft levaram o jogo a mais de 100 milhões de cópias vendidas, o Fortnite estava se aproximando do incrível número de 1 bilhão de jogadores. Alex ficou chocado ao olhar os dados fornecidos pelo sistema. Fortnite total de jogadores únicos do Fortnite, 914 milhões. Esse número sozinho foi o suficiente para deixar Alex de queixo caído. Considerando a população de 7 bilhões de pessoas no mundo, Fortnite alcançando quase 1 bilhão de pessoas é considerando que cerca de 15% das pessoas no mundo estão conectadas ao jogo, e considerando as crianças e idosos que possivelmente estavam fora de contato com o jogo inicialmente, esse número pode subir para algo como 1 em cada 4 pessoas no mundo decidiu entrar no Fortnite para experimentar isso. Ao estudar mais os dados, Alex passou a entender melhor o comportamento dessas pessoas. Jogadores online: 887 milhões jogadores em Fortnite Battle Royale, 70 milhões jogadores em Fortnite Oasis, 817 milhões. O jogo havia sido lançado há 2 horas, então, mesmo que as lojas fossem interessantes, quem entrou no Fortnite com a intenção de experimentar o Battle Royale já estava jogando aquele modo, enquanto quem entrou no jogo apenas por curiosidade após ver o IP do Minecraft, apenas se conectou ao Fortnite Oasis. Vendo que a quantidade de jogadores no Battle Royale estava aumentando, mas em um ritmo um tanto lento, ficou claro para Alex que a grande maioria dos jogadores do Fortnite Oasis nem tentaria um modo Battle Royale e continuaria usando o modo Oasis. Oasis foi o nome que Alex decidiu usar para o mundo virtual que ele iria criar, assim como para Jogador Núm, o filme que o inspirou. O nome do jogo de realidade virtual é Oasis. Alex sentiu que esse era um nome muito adequado e também decidiu usar esse nome. Por enquanto, isso era chamado apenas de Fortnite Oasis, pois era conectado apenas ao Fortnite, mas Alex pretende transformá-lo apenas em Oasis em um futuro próximo, usando o GP que ele ganha para finalmente transformá-lo em um hub que aumentará as vendas a cada ano. Jogos. Pensando no GP que ele poderia ter vencido, Alex olhou para as estatísticas e abriu um grande sorriso no rosto. Total ganho: $182.0000000. GP: 914 mil. Não é como se ele nunca tivesse ganhado 1 milhão de GPS, mas considerando que isso só foi conquistado no primeiro dia, Alex estava bem animado. Ele sabia que para fazer um consumidor perder o medo de começar a consumir na loja virtual, era preciso fazer com que o consumidor se sentisse confortável com aquele mundo. E com o tempo o jogador sentiria a necessidade de gastar dinheiro e adquirir algo. Com aquela porta aberta, os gastos aumentariam cada vez mais. Considerando que o primeiro dia já gerou quase $200 milhões, Alex sabia que no futuro essa receita aumentaria cada vez mais, atingindo valores absolutamente inimagináveis. Alex estava com quase 5 milhões de GP, mas com a intenção de fazer do Oasis uma versão autônoma com todos os recursos que ele imaginava. Ele sabia que isso não seria suficiente por enquanto. Então Alex comprou algo para comer de Chocogeek no Soma, recostou-se na cadeira e observou os números de vendas dispararem como se fossem o filme mais interessante que ele já tinha visto na vida. Enquanto Alex aproveitava a vida e apreciava os números crescentes em sua conta, pessoas ao redor do mundo ficaram chocadas com a tecnologia do Fortnite. Principalmente pessoas comuns, que nunca tinham visto algo tão interessante quanto isso. "Ei, mana, vamos jogar Fortnite", disse um garotinho adolescente animado enquanto olhava para a irmã com expectativa. Sua irmã, que estava quase se formando na escola, estava naquele momento com muitos livros na frente dela, triste por saber que teria que ler todos eles para tirar boas notas.
Ela estava estudando há pelo menos 6 horas e sentiu que seria bom dar uma pausa nos estudos e fazer algo com seu irmãozinho. O que é Fortnite, Pietro? Ela perguntou confusa. Pietro olhou para a irmã e ficou ainda mais confuso. Você não ouviu falar de Fortnite, Wanda? Eu deveria. Wanda inclinou a cabeça em descrença. Olhando para ela e para os livros, Pietro entendeu que sua irmã estava apenas focada nos estudos e nem tinha ouvido as novidades nos últimos dias. Vamos lá, é um mundo mágico onde você pode comprar roupas baratas, comer comida deliciosa por pouco dinheiro e até jogar de graça. Pietro descreveu Fortnite pelo que estava vendo nas transmissões ao vivo. Wanda olhou para ele ainda mais confusa, com um lugar tão mágico aparecendo na cidade, como ela nunca tinha ouvido falar. Tem certeza de que isso não é um golpe? Pietro apenas balançou a cabeça muito rapidamente e explicou. Não é algo físico, mas é um mundo virtual. Wanda logo imaginou do que Pietro estava falando. Era um videogame. Pietro, eu não gosto muito de videogames, que tal fazermos outra coisa? Ela disse um pouco decepcionada. Pietro apenas balançou a cabeça e puxou o braço dela em direção ao seu quarto. Ele desistiu de explicar e decidiu mostrar a ela a transmissão ao vivo, pois seria muito mais simples. Essa mesma cena estava acontecendo em muitos lugares ao redor do mundo, seja com irmãos mais novos chamando irmãos mais velhos, filhos chamando seus pais para brincar, até mesmo filhas chamando suas mães para tentar, algo que raramente acontecia antes. Ao redor do mundo, muitas pessoas influentes estavam cercadas por advogados e psicólogos enquanto planejavam a melhor maneira de aproveitar o Fortnite para benefícios comerciais ou políticos. Principalmente nas grandes marcas de roupas, empresas como Gucci, Chanel, CK, entre muitas outras, estavam tendo reuniões de emergência para decidir como iriam lidar com Fortnite, pensando até em como poderiam dividir os lucros com a Mojang caso fossem abrir uma filial virtual no jogo. Isso não estava sendo discutido apenas em lojas de roupas, mas também em grandes marcas automotivas, como BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Pagani, Ferrari. Depois de ver as concessionárias NFS recebendo a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo, eles viram que este seria um showroom poderoso, muito melhor do que as convenções de carros que eles realizavam o ano todo. Embora os eventos que eles realizavam anualmente mal atingissem a marca de 5 milhões de pessoas no total, devido ao número de pessoas que visitavam a concessionária NFS, eles já viram seus resultados anuais triplicarem depois disso. O mundo já estava mudando, e a maioria sentia a necessidade de mudar junto. Aqueles que não queriam mudar estavam fadados a virar história. Alex estava ciente da mudança que Fortnite estava trazendo ao mundo, e já tinha planos de também aceitar outras empresas para criar conteúdo para o Oasis, disponibilizando uma versão para outras pessoas desenvolverem conteúdo como clubes, bares, restaurantes, lojas de roupas e muitos outros tipos de estabelecimentos virtuais. O mundo do Oasis poderia começar a crescer e se desenvolver organicamente sem que ele precisasse dedicar seu tempo a isso. O objetivo de Alex não era pensar em cada pequeno detalhe para ganhar dinheiro com os jogadores, ou pensar em cada nova loja que surgiria no Oasis naquela semana. Não, o que Alex queria fazer era desenvolver jogos para as pessoas. Quanto ao desenvolvimento de entretenimento no Oasis, Alex deixaria isso para outras empresas e receberia apenas uma porcentagem dos lucros da renda de todos. Deixe seu dinheiro trabalhar para você. Alex disse sorrindo enquanto decidia qual porcentagem receberia das empresas que gostariam de se juntar ao Oasis. Claro, Alex só pretendia liberar o acesso ao Oasis para outras empresas quando o Oasis se tornasse um verdadeiro hub e finalmente se desconectasse do Fortnite, por enquanto ele seria o único provedor disso e seria o único a receber os lucros também, mas isso não impediu Alex de abrir um caminho para as empresas entrarem em contato com a Mojang. Claro, em vez de usar e-mail como outras empresas fazem, Alex fez a sede da Mojang em Oasis e designou alguns NPCs para atuarem como recepcionistas de suporte técnico para os jogadores. Alex imaginou a área como uma grande Apple Store, mas com um visual mais luxuoso, mas ainda assim amigável aos jogadores.
Pessoas com dúvidas ou sugestões podiam falar com um NPC que poderia ajudar o jogador ou escrever a sugestão para Alex, filtrando assim tudo que era inútil para que Alex não precisasse se preocupar com isso. Para facilitar isso, ele até garantiu que o gerente NPC no QG da Mojang tivesse seu contato, para que ele pudesse falar com Alex quando algo importante acontecesse. Para a surpresa de Alex, logo algo aconteceu. Senhor Notice, um homem que diz ser o presidente do Twitch, está aqui e quer conhecê-lo. A voz calma e serena do gerente da loja que Alex projetou veio pelo comunicador. Alex levantou uma sobrancelha. Interessado, ele respondeu: ok, diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Após responder isso, Alex terminou de configurar algumas coisas que ele leu de interessantes nas sugestões que os jogadores deixaram antes de se transportar para a sede da Mojang enquanto assumia a forma de Notice. Ele havia construído um escritório no último andar do prédio da sede da Mojang, caso precisasse, então foi exatamente para lá que ele se teletransportou. Inicialmente ele pretendia receber o convidado aqui no escritório, mas ficou curioso para saber como estava sendo a recepção da empresa e decidiu descer e se encontrar pessoalmente com o representante da Twitch. Quando a porta do elevador se abriu, Notice viu que havia pelo menos 150 jogadores conversando com NPCs vestindo a capa vermelha da Mojang. A maioria dos jogadores estava conversando de forma bem amigável com os NPCs, já que Alex tinha criado uma personalidade bem legal para eles. Provavelmente com muitos nem percebendo que estavam falando com NPCs. Olhando em volta, ele viu o gerente conversando com um homem na faixa dos 30 anos com uma expressão animada. Enquanto Notice caminhava em direção a eles, os outros jogadores notaram Notice e começaram a gravar e tirar fotos usando a câmera virtual do jogo, com a intenção de mostrá-las a amigos e familiares. Felizmente, ninguém tentou se aproximar. Ao ver a comoção das outras pessoas, o jogador que conversava com o técnico também notou Notice e até endireitou a coluna enquanto instintivamente tentava apertar a gravata, antes de perceber que ele não estava usando gravata no momento. Notice apenas sorriu diante da atitude do homem. O jogador, chamado Echear, estendeu a mão para Notice e disse: olá, Sr. Notice, é um prazer finalmente conhecê-lo, meu nome é Emmet Echear. Notice continuou sorrindo e respondeu: prazer em conhecê-lo, Emmet. Como está o oásis? Emmet ouviu isso e olhou ao redor, maravilhado. É exatamente como o nome diz, um verdadeiro oásis, um lugar onde até as pessoas mais pobres de países do terceiro mundo podem se divertir com os amigos por um preço baixo, ou mesmo sem gastar um centavo. Você é um gênio. Não precisa de senhor, Emmet, só Notice está bom. Notice assinou com a mão. Mas estou feliz com sua avaliação, acho que o oásis ainda tem muito a mostrar ao mundo. Emmet não pensou duas vezes e assentiu, concordando completamente com o que Notice disse. Pelo pouco que viu, ele já estava fascinado. Imagine o que ainda se esconde na mente desse homem misterioso. Pensando nisso, Emmet logo se lembrou do motivo de sua vinda. Notice, acredito que você tenha uma boa impressão do Twitch. Ele perguntou um pouco nervoso. Notice assentiu e concordou. De todas as plataformas de streaming, acredito que o Twitch é o melhor para gamers, embora ainda tenha muito espaço para melhorias. Ao ouvir isso, Emmet ficou ainda mais animado e continuou. Sim, eu sei muito bem o quanto o Twitch ainda pode melhorar. Antes do lançamento do Minecraft, nossa média de espectadores não chegava a 5 milhões diários, enquanto com o lançamento do Minecraft, essa média aumentou para quase 100 milhões. Acredito que se não fosse pela ajuda da Mojang nesse sentido, talvez nossos servidores não conseguiriam suportar nem 10% dessa quantidade. Notice ouviu em silêncio, tentando entender por que Emmet tinha aparecido através de suas palavras. Emmet também não enrolou e foi direto ao ponto. Então eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Que tal eu vender 50% do Twitch por um simbólico $1, para que você possa continuar usando o Twitch como a plataforma oficial da Mojang sem se preocupar com outras coisas, além de ainda poder receber o lucro gerado por ele. Notice levantou uma sobrancelha para isso. Twitch era uma empresa que já estava sendo avaliada em quase $1